Algo diferente essa noite. O trono parece envolto em silêncio. Sim, o Eterno observa a terra. Os homens se afastaram da luz. Ouço o clamor do mundo, carregado de culpa e dor. O que será que o Criador sente diante de tanta escuridão? A justiça em suas mãos. O pecado clama por juízo, mas em seu coração eu vejo amor. E será que ele não decidiu por um fim a tudo? Não se lembra? Ele prometeu lá no princípio que restauraria a paz entre ele e os homens. Espere! Algo se move no silêncio. A compaixão no semblante do Criador e uma decisão em seu olhar. Será que é hoje? Eu acho que sim. O Verbo vai descer. Ele mesmo? O Santo? O que está sentado no trono? Sim, a palavra que criou o universo vai vestir carne. A eternidade entrará no tempo. O amor falou mais alto, a justiça se curva diante da graça. A resposta foi dada. O Verbo se fez carne e agora habita entre eles. E no princípio era o Verbo, e estava com Deus, e era Deus. E no princípio era o Verbo, e estava com Deus, e era Deus. E no princípio era o Verbo, e estava com Deus, e era Deus. E no princípio era o Verbo, e estava com Deus, e era Deus.
Eu sinto como se tivesse alguma coisa no ar. Você também consegue sentir? Sinto, como se o próprio vento sussurrasse que algo grandioso está prestes a acontecer. Há tanto tempo nós esperamos o Messias. Os nossos pais esperavam. Os pais dos nossos pais também esperavam. Será possível que hoje pudesse acontecer? As promessas de Deus nunca falham. Os profetas disseram que ele viria, humilde, mas glorioso, pequeno, mas rei. Mas rei? Um rei nascer aqui em Belém? Nessa noite tão fria, nesse lugar tão cheio de pó? Sim, porque o amor não escolhe trono, ele escolhe coração. Talvez nesta noite ele venha. Mas você sabe que quando o Salvador vier, o mundo não será mais o mesmo. Não será. A escuridão vai dar lugar à luz. A luz vai nascer entre nós. Pois então, que se cumpra a promessa e que venha o príncipe da paz. E que todo o coração se prepare para recebê-lo. Eu queria estar na noite sem par, para ver meu rei ali o adorar. Como eu queria ver a tão brilhante luz cintilar no céu e a tudo iluminar com querubins e então cantar. Já é Natal, Cristo aqui está, o Emmanuel veio nos salvar. Ó terra e céu, prostrados adorai, pois Cristo aqui está. Sim, vamos celebrar. Tão pequeninas mãos que tudo se criou, Jesus seu lar deixou, pois ele nos amou. Mas escolheu salvar, se um pobre pecador, e entre os animais nasceu meu Salvador, o Redentor. Cristo aqui está, o Emmanuel veio nos salvar. Ó terra e céu, prostrados adorai, pois Cristo aqui está. Vamos celebrar. Tem todo o poder, pois o mal já venceu. Não mais treva e dor, quebrou a maldição. Já não estamos sós, não há mais solidão. O novo coração já deu a todos que são. Ao reino habitarei, pois venho libertar, trazendo salvação. Por isso vou cantar. Já é Natal, Cristo aqui está, o Emmanuel veio nos salvar. Ó terra e céus, prostrados adorar. Já é Natal, Cristo aqui está, o Emmanuel veio nos salvar. Ó terra e céus, prostrados adorai, pois Cristo aqui está. Vamos celebrar.
concretizou. Pois o Rei Messias, nosso Deus, chegou, desceu aqui, por seu amor, veio a nós, que toda a criação Ele a nós e dele ao louvor, pois entre nós em carne habitou.
de luz. O maravilhoso Deus, redenção nos deu. Veja, o silêncio da terra se rompeu. A promessa se cumpriu. O Filho do Altíssimo respira entre os homens. Tão pequeno, ainda assim o Senhor de toda a criação. O infinito cabe agora numa manjedoura. O eterno se veste de tempo. As trevas recuam diante dessa luz. Os céus estremecem em reverência. Como não nos prostrarmos em adoração? Vamos! Não podemos ficar aqui apenas e observar. É hora de anunciar ao mundo a salvação. Sim, que se ouçam por toda a terra a resposta dos céus, a canção que ecoará para sempre. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Glórias a Deus nas alturas, que haja paz aos homens bons. Glórias a Deus nas alturas, que haja paz, pois é nada. Trevas descem, escuridão e o mundo a vagar, mas surgiu brilhante luz, anjos a cantar.
Glórias a Deus, nas alturas, 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 glórias a Deus, glórias a Deus, nas alturas, glórias a Deus, nas alturas, glórias a Deus, nas alturas, glórias a Deus. Esperado, precioso, Filho do eterno Deus, toda glória que há no céu, revelado em um bebê. Oh, Messias,
resposta de Deus para o pecado da humanidade foi enviar Jesus, o Verbo. E como foi terrível o sofrimento do nosso Rei na terra. A sua morte na cruz foi dilacerante e injusta. Mas ele não seguiu morto, humilhado. Jesus ressuscitou, aleluia! O plano de salvação foi consumado. Ele foi coroado com toda a glória e majestade. E a resposta dada pelos céus foram júbilos de alegria por sua vitória sobre a morte e o pecado. O que pode o coração humano oferecer então em resposta a esse Deus que se entregou por inteiro? Há uma ação me render aqui em adoração. O Senhor respondeu e respondeu com amor, com graça, enviando parte de si, seu próprio Filho. E que resposta a gente traz a essa graça redentora? Que favor, que a gente pode pagar? Como que a gente alcança essa graça? Não tem como. Não há nada que a gente possa fazer que chegue perto desse amor imenso. A única resposta é a gente se render, se prostrar diante desse Deus e dizer: Pai, eu te amo, eu te adoro. Essa é a nossa resposta.
É o que temos para dar um aleluia. Um santo, justo, poderoso Deus. Eu te convido a se colocar de pé e juntos continuarmos esse musical. Mas agora como um grande coro. E nós somos a resposta. Nós daremos a resposta. E a nossa resposta é: nós te amamos, Senhor Jesus. Em resposta a ti, a uma ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar. Tudo que tenho é um mas não tenho nada além de coração cantando então vou levantar as minhas mãos e louvar. Tudo que tenho é um sei que é simples pra o rei, mas não tenho nada além de coração cantando E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. o teu povo canta, Santo, se ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre, e o teu nome é mais alto. é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre O teu nome é mais alto. Seja engrandecido, Jesus. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nós elevamos a nossa voz a Tu e declaramos a Tua santidade nessa noite. todos.
Não há Deus como nosso Deus. Aleluia. Nós te exaltamos, Jesus. Ó Senhor, Recebe, Jesus, é para ti. te exaltamos, Engrandeça o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. te exaltamos, Aleluia. te exaltamos, ó Senhor. Então declare. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é mas não tenho nada além de coração cantando Jesus nasceu. Quantas vezes queremos significados para a nossa vida e buscamos em tantos endereços a resposta que desejamos. Em muitos momentos imaginamos que a vida, ela gira em torno da nossa cabeça. Fazemos projetos, criamos expectativas no nosso coração, ansiamos que as situações da vida aconteçam do jeito, da maneira como nós desejamos. Queremos respostas certas. Queremos respostas que atendam aos anseios do nosso coração. Traçamos muitas vezes projetos e queremos que aquilo ali aconteça da maneira como nós desejamos. Nos achamos senhores da vida, senhores da história, senhores do tempo. Muitas vezes não conseguimos enxergar a nossa finitude, a nossa fragilidade. Nos enxergamos tão potentes, soberanos, poderosos. Deixamos de entender a necessidade de buscarmos no Senhor a resposta certa. A própria palavra, ela nos adverte. O homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor.
E essa resposta nem sempre vai ser aquela que nós desejamos. A resposta nem sempre vai ser a que esperamos. Em muitos momentos, essa resposta pode nos surpreender, tanto no aspecto positivo, quanto no aspecto negativo. Porque muitas vezes nós nem sabemos aquilo que está à nossa frente, aquilo que está por vir. E por isso, tantas vezes, nós criamos condições para que Deus se revele para nós, para que Deus se mostre para nós, para que Deus fale conosco e mostre a sua grandeza, o seu poder e a sua majestade. E esquecemos que acima daquilo que ansiamos e desejamos está o Senhor. O salmista, com muita propriedade, nos fala no Salmo 17, verso 6. Eu clamo a ti, ó Deus, e tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouves a minha oração. Eu clamo a ti e tu me respondes. Certamente, todos os dias, nós queremos encontrar respostas para os nossos questionamentos. Eu vivo num momento de perguntas. Jó teve o seu momento de questionamentos. Talvez você, como eu hoje, esteja se perguntando: Senhor, por quê? Ou até quando? Quantas vezes nós precisamos ouvir a chancela, o respaldo de alguém, quando perguntamos: essa roupa está boa? E alguém diz: ficou bom em você. Em quantos momentos nós nos sentimos perdidos na vida e perguntamos: será que a direção é esta mesma? Será que o que me espera é isso mesmo? Perguntamos tantas vezes porque queremos saber o que está à nossa frente, o que está por vir, o que nos espera. Por isso, olhando para esse quadro da vida, nós devemos observar em que lugar nós estamos colocando a nossa energia. Em que lugar nós estamos colocando o nosso coração. E a própria palavra, ela nos ensina: onde está o teu coração, está o teu tesouro. Onde nós colocamos o anseio da nossa alma, está o centro da nossa vida. Nós precisamos continuamente pensar no que Deus deseja de nós, como pessoas. O que Deus deseja de mim, como pastor, como pai, como esposo que ainda me sinto, como cidadão, como profissional, como família. O que Deus espera de nós, como servos dEle. E constantemente nós estamos esperando e desejando respostas que venham ao encontro dos anseios da nossa alma. Muitas vezes ficamos com raiva de Deus, nos rebelamos, nos revoltamos. Deus, por que comigo? Deus, por que na minha casa? Deus, por que na minha família? Deus, por que na minha vida? Se fizermos hoje uma breve pesquisa para saber se alguém entre nós que está aqui nesta noite aguarda uma resposta, certamente cada um de vocês, cada um de nós está esperando uma resposta. Cada um de nós está esperando um sinal que nos responda alguma coisa. Um anseio, um desejo, uma necessidade, uma cura, um processo, uma respostas. As respostas que esperamos, elas podem vir de muitos endereços, ou simplesmente elas podem não vir. Nem sempre o que nós almejamos nos é atendido, nos é respondido. De uma coisa nós precisamos ter certeza: Deus tem sempre o melhor para nós. Deus tem sempre
o melhor para nós. Em meio às nossas dores, em meio às nossas frustrações, em meio às nossas decepções, em meio às nossas lágrimas, Deus tem o melhor para nós. Talvez não entendamos. Talvez não entendamos. Agora não entendamos. Mas olhamos como que por espelho. Mas um dia olharemos face a face. E aquilo que os nossos olhos hoje não veem, um dia tudo estará claro. Tudo estará lúcido. Sabe por quê? A primeira e mais importante resposta, a primeira e mais importante resposta vem para nós do próprio Deus. Não vem da nossa capacidade, não vem do nosso talento, não vem porque somos bons, justos, cordatos, vem para nós do próprio Deus. A primeira resposta de Deus não é fruto da insistência, não é fruto da vontade, não é fruto do desejo. A primeira resposta de Deus para nós vem do relacionamento. Mais do que uma atitude, mais do que uma postura, mais do que um comportamento, Ele deseja ter conosco um relacionamento. Por isso Davi, ele ora com convicção, não com dúvidas. Deus responde segundo a sua vontade, segundo o seu tempo, segundo a sua soberania. E a resposta pode vir para nós como direção. A resposta de Deus pode vir como orientação. A resposta de Deus pode vir como correção. E a resposta de Deus pode vir como livramento. Como livramento. A nossa maturidade espiritual nos leva a confiar que Deus responde, mesmo quando a nossa resposta não é imediata, ou mesmo quando a resposta que o Senhor nos oferece não era a que esperávamos, sonhávamos, ansiávamos e desejávamos. O que tem conduzido as suas respostas? Que resposta você espera hoje do Senhor? O que hoje está no seu coração que você tem dito: Senhor, me respondes? Até quando eu esperarei? Que resposta você espera do Senhor? A primeira resposta de Deus para nós é Jesus. Jesus é a primeira resposta de Deus. E o texto bíblico de João 3,16 é tão claro que não pode ser oferecido outro nesta noite, senão porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu respiro isso, eu creio nisso. Se não fosse essa verdade, eu não estaria aqui nesta noite. Em muitos momentos da vida nós criamos expectativas erradas quanto ao que Deus pode nos oferecer, quanto ao que Ele pode nos dar. Contudo, nós não podemos esquecer que a melhor e maior resposta já nos foi dada. Talvez o que está aí no seu coração seja algo físico, palpável, uma profissão, um bem material, mas a maior de todas as respostas é Jesus. Quem encontra Jesus, encontra paz em meio ao caos, encontra alento em meio às lágrimas. Ele encontra esperança em meio a um mundo perdido. Quem encontra Jesus enche o seu coração. O salmista diz: eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Antes de qualquer livramento, antes de qualquer direção, antes de qualquer provisão,
Deus já respondeu. A resposta suprema de Deus ao clamor da humanidade, ao meu clamor e ao seu clamor, é Jesus Cristo. Deus respondeu enviando o seu Filho. A maior necessidade do ser humano não era circunstancial. A maior necessidade do ser humano era espiritual. E hoje não mudou. Hoje não mudou. Hoje nós precisamos de redenção, de reconciliação e de salvação. Romanos 8,32 nos diz: aquele que não poupou seu próprio filho, mas entregou por todos nós. Deus não apenas ouviu, Ele deu. Quando clamamos, nós precisamos lembrar: a cruz foi a nossa resposta. Antes de mudar cenário, Deus mudou o nosso destino. Antes de Deus mudar cenários, Ele muda destinos. Antes de Deus mudar cenários, Ele muda destinos. Muitas vezes você está olhando à sua volta, querendo mudar os cenários da sua vida, mas Deus não está preocupado com os cenários à sua volta. Deus quer mudar o seu destino. Ele não quer que você permaneça olhando para as circunstâncias. Ele quer que você olhe para os céus. Você consegue contemplar os céus? Você consegue contemplar a glória de Deus? Sabe por quê? Em Jesus, Deus nos diz sim. Jesus é a resposta definitiva para todas as promessas de Deus. Em 2 Coríntios 1:20 está escrito: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas em Cristo tem sim. Talvez eu olhe hoje para a minha vida, ou você olhe para mim e diga: como assim? Que promessa é essa? Em Cristo a minha promessa foi sim. Porque eu sei que antes que Ele mudasse as minhas circunstâncias, Ele mudou o meu destino. Antes que Ele mudasse as circunstâncias de Andréia, Ele mudou o destino dela. E eu creio que hoje ela desfruta da mansão celestial. E é para esse endereço que eu quero ir. E é lá que eu quero morar. E é lá que eu quero experimentar a presença do Altíssimo. O acesso ao Pai que nós tanto almejamos está em Jesus. E a vida eterna que tanto esperamos está em Jesus. Segunda lição. A segunda resposta é o sobrenatural. A primeira resposta é Jesus. A segunda resposta é sobrenatural. O Senhor está dizendo, sabe o quê? Olha, pare de ser materialista. Pare de ser racional. Pare de querer pegar nas coisas para crer. Pare de fazer contas e cálculos. Olha o que nos ensina Lucas 2:10-14. Mas o anjo lhe disse: não tenham medo. Eu estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso lhes servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão, escute o que o texto diz, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Um grande exército sobrenatural. Não é humano, não era o esperado, não é o racional, não é o prático, o pragmático. O que se vê é celestial, é divino, é milagroso. Como humanos, nós esperamos sempre respostas prontas. Queremos planejar: amanhã eu vou fazer isso, o ano que vem eu vou para tal lugar. E muitas vezes, né, Marcelo, a gente compra a passagem,
E a gente paga o hotel. E a gente não vai mais. A passagem é cancelada. E o hotel. E você tem um destino diferente. Porque o que vivemos com Deus não é racional e pragmático. É sobrenatural. Nós podemos ver de maneira clara que o nascimento de Jesus foi uma resposta dos céus, não foi da terra. Do sobrenatural, não foi humano. Os anjos anunciam onde Cristo é revelado. O sobrenatural acontece e essa é a ação de Deus. Os céus respondem aquilo que Deus já determinou. Os céus respondem aquilo que Deus já determinou. E Ele determinou em Jesus. Jesus nasceu, um exército celestial aparece. Depois da resposta suprema de Jesus, a Bíblia revela que a ação de Deus mobiliza o mundo espiritual. E Lucas 2 revela que o nascimento de Cristo, ele não acontece apenas na terra. O nascimento de Cristo é anunciado nos céus. Você está me entendendo? O nascimento de Cristo é anunciado nos céus. O sobrenatural anuncia a resposta de Deus. E os anjos disseram, não temas. Os anjos disseram, não temas. Isso é o sobrenatural de Deus. O nosso coração humano é cheio de temor, de receios, de suposições, de angústias, de medos. Mas os anjos, de maneira sobrenatural, dizem, não temais. O céu se manifesta, irmãos, para trazer a mensagem divina. Sabe o que é que o Senhor quer mostrar para nós? Direção. Ele não quer que os seus fiquem perdidos. E agora? Eu estou perdido. Ele nos coloca de volta na direção. Mesmo que o ambiente seja um caos, mesmo que haja no nosso interior confusão, o sobrenatural anuncia a resposta de Deus. Não temais. Quando Deus age, Ele não deixa o seu povo na ignorância. O sobrenatural comunica o propósito de Deus. O sobrenatural confirma o plano de Deus. Hoje nasceu o Salvador. Hoje nasceu o Salvador. Os anjos não criam respostas. Os anjos confirmam aquilo que Deus já determinou. Porque o que Deus determinou, ninguém pode anular. Ninguém pode invalidar. Ninguém pode cancelar. O céu confirma o que Deus iniciou. O sobrenatural valida a obra redentora. Nem toda manifestação espiritual é espetáculo. Nem toda manifestação sobrenatural é espetáculo. O sobrenatural valida a obra redentora. Muitas vezes é confirmação da verdade eterna. Pois o sobrenatural glorifica a Deus. Por isso, glória a Deus nas maiores alturas. É isso que o sobrenatural faz. Ele aponta para Deus e não para o homem. Quando a gente puxa aquilo que Deus faz como mérito para nós, deixa de ser sobrenatural e passa a ser humano. Mas o sobrenatural aponta para Deus. Glória a Deus nas maiores alturas. A resposta do sobrenatural não aponta para os anjos, mas para a glória de Deus, para a pessoa de Cristo, para a obra redentora. Nós precisamos entender que o propósito do sobrenatural é libertador. O que é que mais nós ansiamos, irmãos? O que mais nós desejamos? Preste atenção, olhe para mim, o que mais nós desejamos? O que mais você deseja? O que mais nós desejamos? Você pode me ajudar? Me ajuda, Tiago. O que mais a gente deseja? O que mais você deseja, Marcel? Paz. O que mais nós desejamos é paz.
E o sobrenatural diz, sabe o quê? Paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Você já experimentou a paz em meio ao caos, à guerra, ao conflito, à dor, o luto, a perda, a decepção, a frustração, ao medo? É essa paz. O sobrenatural nos entrega essa paz. Eu tenho todas as razões do mundo para nessa noite estar em qualquer outro lugar, menos aqui. Sabe por que eu estou aqui? Porque Ele me dá a paz. Essa paz. A paz. A paz que Ele diz. Paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. E por fim, a terceira resposta sou eu. É você. Somos nós. A terceira resposta é nossa. A primeira resposta é Jesus. A segunda resposta é sobrenatural, é divina, é milagrosa. E a terceira resposta sou eu, é nossa. Ele espera de mim uma reação. Ele espera de mim uma postura, um comportamento. Ele espera de nós uma entrega. 1 Pedro 3,15 diz: antes crucifiquem Cristo como Senhor no coração, e sejam sempre preparados para responder, diga comigo, responder, a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Nós somos a resposta de Deus para o mundo. Esteja pronto para responder a qualquer um que lhe perguntar a razão da sua esperança. Nós temos que responder. O Senhor espera de nós essa atitude. Em muitos momentos da nossa vida, nós olhamos para o Senhor querendo a resposta dEle, o milagre dEle, querendo o atendimento das nossas necessidades. Nós queremos a cura, nós queremos o milagre, nós queremos viver tudo aquilo que achamos que merecemos, que desejamos. É preciso que exista uma correspondência, pois caso contrário não existe relacionamento. Deus já disse sim para você, em Jesus. Agora é a nossa hora de responder. Se Deus respondeu com Jesus, o céu respondeu com manifestação sobrenatural. Resta agora uma pergunta inevitável: qual é a nossa resposta? Deus respondeu com Jesus e com o sobrenatural. E qual é a minha resposta para Ele nessa noite? O que é que eu posso dizer para Ele? Deus espera da nossa parte uma resposta pessoal. Não é força, não é na marra, não é uma obrigação, é um convite. Ele diz em Apocalipse 3:20: eis que eu estou à porta e bato. A resposta não é coletiva. A resposta não é coletiva. A resposta não é hereditária. Os meus pais fizeram isso, minha família fez isso. A resposta é pessoal, é consciente, é voluntária. Deus fala, o céu se move, mas a decisão acontece no meu e no seu coração. A nossa resposta precisa ser um sim pela fé. Os pastores ouviram a mensagem dos anjos e responderam com fé: vamos em Belém. Eles responderam: vamos em Belém. Eles não discutiram, eles não questionaram, eles não duvidaram, eles disseram: vamos a Belém. Eles não adiaram, eles não postergaram, eles não deram uma trégua, um tempo. Quem sabe em 2026, daqui a algum tempo eu estou pronto. Não, a resposta deles foi imediata. Responder a Deus não é apenas crer intelectualmente. Responder a Deus é mover-se na direção dEle.
O sim muda as nossas prioridades. O sim vai redefinir os nossos valores. O fim vai nos tirar do centro, do pódio, do topo, do pedestal, do controle de tudo. E nós vamos aprender a depender somente dele. A nossa resposta se transforma em testemunho. A nossa resposta para Deus, ela se transforma em testemunho. Os pastores voltaram. E eles voltaram glorificando, louvando e adorando o Deus Todo-Poderoso. Quem responde a Deus, compartilha o que viu, o que vive, o que ouviu, e ele espalha para a glória de Deus. Por isso a nossa resposta, ela não se limita a dizer sim, eu quero, mas sim, eu quero, e eu agora me torno também um dos pastores que sai glorificando, louvando e exaltando o nome do Senhor. Você pode fechar os seus olhos? Qual é a sua resposta para Ele nessa noite? A resposta dele para mim e para você é Jesus. Ele deu Jesus. A segunda resposta dele para mim é sobrenatural. Os anjos dos céus, um exército aparece. Não é comum. O que você espera é comum, não espere de Deus o que é comum, porque o comum eu faço e você faz. É necessário entendermos que o nosso sim não muda as circunstâncias. O nosso sim muda o nosso destino. A Bíblia diz que enquanto estivermos aqui, passaremos por aflições, mas devemos ter bom ânimo. Não muda, Tiago, as nossas circunstâncias, mas muda o nosso destino. Sem Jesus, o nosso destino é morte, inferno. Mas com Jesus, o nosso destino é céu. E é isso que Ele tem para você. A resposta dele para você é Jesus. E a sua resposta para Ele nessa noite, se você nunca tomou uma decisão por Jesus, eu quero te convidar a se colocar diante dele e dizer sim, Jesus, eu quero dizer sim para ti. E esse sim não é para uma igreja, esse sim não é para uma religião, esse sim é para Jesus. Você precisa dizer sim. Sabe por quê? Ele diz que é aquele que me confessa diante dos homens, e não é no secreto, não é só você, é diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Eu estou só eu e você aqui olhando para você. Se veja só eu e você aqui. Você ouviu esse convite? Qual é a sua resposta hoje? Se nesta noite você quer dizer sim, eu quero Jesus, levante bem alto sua mão, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, levante sua mão bem alto, diga sim, Jesus, eu quero. Eu me entrego agora em tuas mãos, Senhor. Eu entendi o teu propósito. Eu quero viver e glorificar o teu nome. Se você nessa noite, vou perguntar mais uma vez, você quer responder para Jesus dizendo sim, Jesus, eu quero. Levante uma de suas mãos bem alto. Diga sim, Jesus, eu recebo a ti como Senhor da minha vida. Eu entendi o meu propósito. Se você levantou a mão, eu quero te convidar rapidamente. Vem aqui, por favor. Eu quero orar por você. A igreja continua com os olhos fechados. Eu vou descer para orar por você. Venha você lá atrás, você aqui, por favor. Pode vir aqui, por favor. Venha você agora. Você, jovem. Por favor, venha. Venha. Não tenha receio não, vem aqui. Venha, você levantou a mão. Pode vir, filho. Você que levantou a mão ali. Amém. Estenda a sua mão na direção. Você vai vir, filha? Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz que uma vida entregue a ti vale mais que milhões. E esta vida é tua, Senhor. Nós a entregamos em tuas mãos.
Porque sabemos, Pai, que não há melhor lugar para estarmos do que na tua presença. E nessa noite, a resposta dela foi: sim, eu quero Jesus. Nós a entregamos em tuas mãos. Nós clamamos agora, Pai, escreve o nome dela no livro da vida. E que jamais ela se aparte de ti e da tua presença. Sela a vida dela para ti agora, Pai. Que ela nunca mais se esqueça de ti e das tuas promessas. Abençoa, Deus, as tuas filhas. Essas que levantaram as mãos, Senhor. Esses que levantaram as mãos, mas não quiseram vir. Sela estas vidas, Senhor. Ó Deus, escreve o nome delas no livro da vida. E que elas também, Pai, nunca mais se apartem da tua presença. Eu as entrego em tuas mãos, eu os entrego em tuas mãos, e eu os abençoo, Pai. Os que estão aqui embaixo, os que estão lá em cima, na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir o Rei dos Reis?